Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo de número 6. Atos 6, nós vamos hoje estudar do versículo 8 até o verso de número 15, é o final do capítulo, mas é a introdução do capítulo de número 7. O capítulo 7 dá continuidade aqui ao assunto que se inicia no final do capítulo de número 6, falando sobre o julgamento de Estevão. Então, hoje o texto no qual nós vamos meditar é Atos 6, versículo 8 até o versículo de número 15. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo suas Bíblias. Nós vamos fazer essa leitura e após a leitura mantenha sua Bíblia aberta para que nós possamos juntos meditar na palavra de Deus. Diz assim, irmãos, o texto da palavra do Senhor, Atos capítulo 6, versículo 8 até o verso de número 15. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aí, meus irmãos. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Ó Pai bendito, Deus amado, nós te louvamos pela bênção que o Senhor nos dá de reunidos nesta noite, meditarmos na sua palavra, cultuarmos juntos ao Senhor. Que este tempo de exposição das Escrituras seja para nós um tempo de edificação, que nós possamos aprender da sua palavra para a honra e glória do seu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, quero dizer aqui o tema do nosso sermão, especialmente às crianças. E o tema do sermão é enfrentando o ódio e a mentira através da comunhão com Cristo. Ao desenho que normalmente eu sugiro aqui, hoje eu vou deixar a critério das crianças para que façam de acordo com a sua criatividade, tá bom? Mas vou repetir o tema. O tema é enfrentando o ódio e a mentira através da comunhão com Cristo. Meus irmãos, há vários textos nas Escrituras, mas especialmente no livro que nós vemos que é endereçado aos Hebreus. O autor, ele chama ali a nossa atenção para o fato de que nós somos encorajados a enfrentar as dificuldades da vida cristã na medida em que nós olhamos para o exemplo daqueles que, a despeito de toda a adversidade, perseveraram em fé em Cristo Jesus. Isso nos ensina, meus irmãos, que quando nós olhamos o exemplo de crentes do passado e vemos como esses homens e mulheres de fé enfrentaram os seus desafios e superaram os seus desafios, isso é para nós certamente um exemplo de encorajamento. Nós somos encorajados na medida em que vemos irmãos que passaram por problemas muitas vezes semelhantes ou até mesmo maiores do que os nossos, mas que a despeito de toda a dificuldade, seja decorrente da fé em Cristo ou mesmo decorrente do pecado original, perseveraram na fé, a despeito de todos os problemas. É claro que lá no texto
que o autor aos Hebreus escreve no capítulo de número 12, ele está considerando ali aqueles indivíduos, homens, que ele menciona no capítulo de número 11, aquele famoso capítulo que foi intitulado, ou que é comumente conhecido como a Galeria da Fé. Mas é interessante, meus irmãos, que aquilo que o autor aos Hebreus diz, nós podemos ver também na utilidade do uso de biografias de servos do Senhor, que mostram para nós como que homens puderam viver de forma piedosa a despeito de toda a adversidade, especialmente aqueles que enfrentaram dificuldades por conta do Evangelho de Cristo e que foram perseguidos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Há alguns exemplos que nós poderíamos dar aqui, como por exemplo, um homem que na história da igreja sempre me causou muito impacto, né? É a história de Policarpo de Esmirna, um homem que foi contemporâneo e provavelmente discípulo do apóstolo João, mas que foi martirizado por conta da sua fé. Esse homem, quando confrontado pelos seus inquiridores e chamado a negar a Cristo, sua palavra foi, né? O Senhor Jesus, eu tenho servido o Senhor Jesus há tantos anos, e Ele nunca me fez mal, porque eu haveria de negar agora. Um outro exemplo impactante, a biografia dele está publicada em português pela editora Fiel, a vida de David Brainerd, um missionário entre os indígenas, genro de Jonathan Edwards, que morreu aos 29 anos, decorrente de problemas pulmonares, decorrente da tuberculose. Há um outro homem, meus irmãos, também jovem, que faleceu jovem, chamado John Welsh. Esse não tive o privilégio ainda de ler a biografia dele, mas me chamou a atenção certa vez ouvindo um sermão pregado pelo pastor Ronaldo Lidório, ele citando o exemplo de John Welsh, que era um ministro escocês, genro de John Knox, que por pregar o evangelho foi exilado na França. John Welsh, já idoso, mas já enfermo, porque morreu jovem, enfermo, na França, ele demonstrou o desejo de voltar para a Escócia, havia sido banido da Escócia, demonstrando o desejo de voltar para o seu país. Sua esposa, vivendo na Escócia, foi pleitear junto do rei a autorização para que ele pudesse voltar para o seu país, e o rei disse: olha, eu permito que John Welsh volte para a Escócia, desde que ele não pregue o evangelho. E a esposa de John Welsh disse: eu prefiro que meu marido seja decapitado do que se sujeite a obedecer uma imposição como essa. Por causa disso, John Welsh ele morre na França, vítima de enfermidades, e morre jovem. Biografias, meus irmãos, de modo geral, são um excelente recurso para a nossa caminhada cristã. Nada substitui as Escrituras, nenhum livro substitui a Bíblia, mas nós podemos ver nas biografias relativamente contemporâneas o exemplo de homens que deram a sua vida pela causa de Cristo e que mesmo diante das adversidades não negaram a fé. O texto que nós lemos aqui do capítulo de número 6, a partir do versículo de número 8 do livro de Atos, ele vai narrar aqui uma breve biografia, uma introdução de uma breve biografia, não uma biografia de vida, mas uma breve biografia do curto ministério de Estevão, um homem piedoso que serviu ao Senhor Jesus, à igreja no primeiro século. O texto aqui, ele faz uma introdução. Nós veremos mais a respeito da vida e no ministério de Estevão no capítulo de número 7. Todo o capítulo 7 é um capítulo extenso. Ele vai narrar aqui a defesa de Estevão e nós vamos ver esse exemplo de fé na vida deste homem que serviu ao Senhor Jesus como um servo fiel e que mesmo diante da oposição resplandecia em seu rosto a beleza de Cristo. Meus irmãos, essa passagem que nós acabamos aqui de ler, do versículo 8 até o versículo de número 15, chama
a nossa atenção aqui para o contexto no qual ela está inserida. O capítulo de número 6 do livro de Atos é aquele capítulo conhecido por narrar ali a instituição do ofício diaconal, aqueles homens que se encarregariam do cuidado material da igreja naquela ocasião, diante de um problema que havia surgido. Havia queixa dos helenistas, afirmando que as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Diante dessa circunstância e dos problemas que isso poderia causar, os apóstolos, então, eles resolvem eleger dentro da igreja 7 homens que fossem habilitados e que tivessem capacidades necessárias para o exercício dessa tarefa tão importante e tão nobre na vida da igreja. Na semana passada nós dissemos, esses homens eles precisavam ter qualificação moral, eles precisavam ter boa reputação dos de fora, eles precisavam ter qualificação funcional, ou seja, tinham que ser homens cheios de sabedoria para lidar com as demandas da igreja e tomarem as decisões, mas qualificações espirituais, esses homens eles precisavam ser cheios do Espírito. Então a igreja ali, ela identificou 7 homens que tinham essas qualificações, e dentro dessas qualificações e desses homens que foram eleitos, havia ali Estevão. O que o texto vai nos mostrar, irmãos, é que essa decisão dos apóstolos e a eleição posteriormente pela igreja desses homens que se encarregariam dessa função tão importante, ela foi exitosa e ela garantiu aqui a preservação da unidade da igreja, ela garantiu a divisão justa dos alimentos, ela garantiu também que os apóstolos se dedicassem às suas funções específicas, à oração e à palavra. E o texto, no versículo de número 7, nos mostra que por conta dessa decisão sábia que os apóstolos tomaram, a igreja, ela avançava, a igreja avançou, como nós vemos ali no versículo de número 7, chamando a atenção, inclusive, para o fato de que muitos sacerdotes agora obedeciam à fé. Muitos sacerdotes obedeciam à fé. Como já mencionei, dentro desses homens que foram eleitos, estava ali Estevão. E o texto bíblico vai dizer que Estevão era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Outras qualidades aqui e atributos de Estevão, o texto, ele, no versículo 8 em diante, ele vai mencionar. E o primeiro ponto aqui desse nosso sermão, compreendendo o versículo 8 a 10, nos mostra Estevão como um homem cheio de graça e de poder. E aí, meus irmãos, lendo essa passagem, o que me vem à mente é aquilo que a Escritura nos diz, chamando a nossa atenção para o fato de que, nós vemos isso no próprio texto sagrado, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo de número 34, o Senhor Jesus, no embate ali com os fariseus, ele vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas essa não é uma novidade no Novo Testamento. Nós vemos isso no Salmo de número 37, versículo de número 30. O texto diz assim: a boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala o que é justo. O texto vai dizer que Estevão era um homem cheio de graça e poder, e por ser um homem cheio de graça e poder, ele fala aos seus inquiridores daquilo que está em seu coração, ele fala aos seus inquiridores daquilo que o seu coração está cheio. E aquilo que a passagem vai nos mostrar aqui, meus irmãos, é que, em decorrência disso, esses homens não podiam resistir à sua sabedoria. É interessante uma expressão que o pastor Paulo Anglada utiliza para se referir a Estevão. Ele vai dizer que Estevão era um eloquente, me fugiu a expressão, um eloquente testemunha de Cristo. E aí nós vamos ver, inclusive, que isso era decorrente, obviamente, das virtudes
com as quais ele havia sido agraciado pelo Espírito, mas no capítulo de número 7 em diante que nós vamos ver que essa eloquência e capacidade de Estevão em argumentar com sabedoria era decorrente também do conhecimento que Estevão tem das Escrituras. E aí é óbvio, eu não quero aqui adiantar o sermão do capítulo de número 7, mas nós vemos uma exposição brilhante, meus irmãos, de uma teologia bíblica feita por Estevão aqui no capítulo de número 7, culminando no seu cumprimento na pessoa de Cristo Jesus. Mas as qualidades mencionadas aqui de Estevão, meus irmãos, no texto, o texto diz Estevão cheio de graça e poder, elas indicam aqui qual é a fonte das virtudes de Estevão. Elas são o resultado do enchimento gracioso e soberano do Espírito Santo. O poder que ele manifestou e a sabedoria que caracterizava a argumentação de Estevão claramente havia sido conferida a ele pelo poder do Espírito Santo. Nós vemos isso daqui, inclusive, como um cumprimento da palavra do Senhor Jesus no capítulo de número 1, chamando a atenção para o fato de que os discípulos receberiam poder do Espírito e eles seriam suas testemunhas. Curiosamente, meus irmãos, Estevão é um dos poucos servos aqui no Novo Testamento, fora do colegiado apostólico, acerca dos quais nós somos informados de que realizava sinais e prodígios. Outro homem mencionado aqui no texto de Atos, fora do colegiado apostólico, mas que também realizava prodígios e sinais, era Filipe. São exceções. Os teólogos vão dizer que tanto Estevão quanto Filipe, eles ocupavam aquilo que se chama de ofício extraordinário, era o ofício de evangelista. E há uma clara associação do papel que eles exerciam, do trabalho que eles realizavam com o ministério apostólico, caracterizado não só pela imposição de mãos pelos apóstolos, mas também pelo uso das palavras poder e graça que nós encontramos aqui. O Simon Kistemaker, comentando o texto, ele diz assim: com as palavras graça e poder, Lucas associa a obra de misericórdia, cura, ensino e pregação de Estevão à dos apóstolos. Em contexto anterior, Lucas escreve que os apóstolos continuaram a proclamar a ressurreição de Jesus com grande poder e que eles experimentavam muita graça. Então, o que Lucas faz aqui no texto de Atos, principalmente comparado com o texto do Evangelho de Lucas, é associar a esse ofício extraordinário de Estevão ao serviço apostólico. Mas, a despeito, meus irmãos, de toda a eloquência de Estevão, e é algo que a gente aprende aqui numa passagem como essa, é que dizer a verdade, ainda que de forma eloquente, não é o suficiente para ganhar o coração dos homens. Na verdade, o mundo, ele odeia a verdade, ele odeia o Evangelho, ele odeia Cristo. E se não for pela ação extraordinária do Espírito Santo, que aplica a palavra de Deus no coração do homem pecador, a reação do homem ao ouvir a mensagem do Evangelho vai ser exatamente essa que nós vemos aqui. Estevão pregava o Evangelho com fidelidade, assim como Pedro e João haviam feito, não apenas com fidelidade, mas de forma corajosa, e o resultado aqui é que eles suscitam a ira dos seus opositores. E aqui o texto vai mencionar, meus irmãos, que esses que se levantam agora contra Estevão são alguns judeus, um grupo específico de judeus. E é interessante porque o texto aqui, ele pode dar a ideia de que era mais de um grupo que estava se levantando contra Estevão. Mas, na verdade, quando nós olhamos para o texto original, o texto ele sugere que eram dois grupos, sendo eles os libertinos, sirineus e alexandrinos, constituindo um grupo,
e o grupo dos da Cilícia e Ásia. Então eram dois grupos que se levantaram contra Estevão e que debatiam com ele. O termo aqui para libertos, fazendo referência a alguns que pertenciam à sinagoga dos libertos, esse termo, ele faz referência aqui a um grupo de judeus de fala grega que haviam sido presos em 63 a.C. em Roma e que, após serem libertos, constituíram uma colônia ao longo do rio Tíber. E mais tarde, eles foram expulsos de Roma e passaram a residir em Jerusalém, onde eles constituíram ali uma sinagoga. Há quem diga, inclusive, que esses homens se levantaram contra Estevão porque, de alguma forma, uma vez que eram judeus de fala grega, oriundos de Roma, queriam mostrar para os sacerdotes em Jerusalém que eles eram, na verdade, comprometidos com a lei de Moisés e com a tradição dos anciãos. Mas, a despeito da quantidade de homens que estivessem ali, o que o texto nos mostra é que eles foram incapazes de discutir com Estevão. Eles não tinham argumentos. Estevão os sobrepujava em sabedoria. Essa sabedoria, no entanto, era a sabedoria do próprio Espírito Santo. Há um comentarista chamado Dennis Johnson, comentando o texto de Atos, ele vai dizer assim: a sabedoria e o Espírito pelo qual Estevão falava pertenciam ao invencível Senhor Jesus, o qual havia silenciado os seus oponentes e havia prometido aos seus seguidores: eu vos darei uma boca e sabedoria a que não poderão resistir nenhum dos vossos adversários. O Senhor está cumprindo assim as suas promessas na vida dos seus discípulos. Nós vemos isso na vida de Pedro e João, mas nós vemos isso também na vida de Estevão. Mas há algo, meus irmãos, que eu quero chamar a sua atenção aqui em termos de aplicação, embora nós vamos ver isso com mais clareza no final do capítulo 7, mas como o capítulo 7 é longo, nós vamos demorar um pouco para chegar no final, mas algo que eu quero chamar a sua atenção aqui. Deus havia dado sabedoria e enchido Estevão com o seu espírito, assim como ele havia feito com os apóstolos. Mas há algo aqui que chama a nossa atenção, irmãos. Os apóstolos, em duas ocasiões, eles foram presos por causa da pregação, eles argumentaram diante do Sinédrio, e uma vez eles foram soltos apenas recebendo ali uma ordem por parte do Sinédrio de que eles não deveriam pregar no nome de Jesus, e na segunda vez eles foram açoitados e depois libertos, mas foram libertos, ao passo que Estevão não será. Estevão será martirizado. E aqui há algo importante, meus irmãos. Nós podemos ser cheios do Espírito, o Senhor pode ouvir as nossas orações, nós podemos ser capacitados pelo Espírito Santo de Deus a testemunhar com sabedoria, autoridade e eloquência, mas isso não significa, meus irmãos, que Deus vai nos livrar das provações. Isso não significa que Deus vai nos livrar das provações. Nós vimos ali anteriormente homens que pregaram e foram alvos da graça de Deus de uma determinada maneira. Embora mais tarde na história da igreja, todos os discípulos, com exceção de João, vão ser martirizados, ao passo que João termina sua vida preso na ilha de Patmos. Mas aqui nós temos um homem piedoso, cheio do Espírito, mas que será martirizado. Mas ainda assim, meus irmãos, a despeito do sofrimento físico a que ele será submetido, nós vemos aqui a graça de Deus sobre Estevão, de diversas formas. E uma delas nós vamos ver aqui no texto que nós temos diante de nós. A outra, se o Senhor nos der a oportunidade, nós veremos no final do capítulo de número 7. Mas o segundo ponto aqui, meus irmãos, para o qual eu quero chamar a sua atenção, é para o versículo 11 até o versículo de número 14, onde nós vemos aqui Estevão lidando com a
mentira. E é interessante porque Calvino, comentando o texto, ele diz assim: assim que o poder e a graça do Espírito se manifestam, imediatamente a fúria de Satanás é provocada. Assim que o poder e a graça do Espírito se manifestam, imediatamente a fúria de Satanás é provocada. Eu tenho comigo, meus irmãos, um cuidado que ultimamente eu confesso tenho procurado ter. Quando as coisas vão muito bem, eu fico assim: ó Deus, prepara meu coração para os desafios que teremos de enfrentar. Se a igreja vive um momento bom, um momento de crescimento, de comunhão, nós devemos nos preparar, porque se há alguém que se aborrece com o avanço do reino, se há alguém que se aborrece com o transbordar da graça e do Espírito de Deus, é Satanás. É Satanás. Satanás não se contenta e não se alegra com o avanço da igreja. E quando a igreja avança, Satanás se levanta, a despeito de já estar derrotado, a despeito de já ter sido derrotado na cruz, quando o Senhor Jesus triunfou sobre ele e sobre a morte. Mas há algo aqui que chama a nossa atenção. Assim que o poder e a graça do Espírito se manifestam, imediatamente a fúria de Satanás, ela é provocada. E aqui é interessante, porque quando nós olhamos para o versículo 8 a 10, onde o texto vai falar do debate com que Estevão se envolveu com esses homens, nada indica, meus irmãos, que eles tivessem levantado mentiras contra Estevão. Na verdade, provavelmente procuraram argumentar com Estevão teologicamente. Mas o que o texto nos mostra é que esses homens foram incapazes de debater com Estevão. Eles perderam o debate. E insatisfeito com isso, cheios de ciúme, o texto vai nos mostrar que eles começam então a articular contra Estevão para descredibilizar a sua pregação. E qual é o método então escolhido por eles para descredibilizar Estevão? O método é o suborno e a mentira. Isso nós percebemos, meus irmãos, há uma semelhança muito grande entre aquilo que esses homens fazem contra Estevão e aquilo que os fariseus fizeram contra Jesus até prendê-lo. Mas o que está claro para nós é: Estevão é um verdadeiro discípulo de Cristo. Estevão é um servo fiel, um homem temente ao Senhor. Ele está agora enfrentando falsas acusações. Mas isso, meus irmãos, também já havia sido anunciado pelo Senhor Jesus. Afinal de contas, Estevão não está acima de seu mestre. O Senhor Jesus também teve de ouvir acusações falsas proferidas contra ele. Não seria diferente com Estevão. E as acusações mentirosas que fazem contra Estevão, elas são divididas em duas partes. A primeira delas é de que eles têm ouvido Estevão proferir acusações contra Moisés e contra Deus, e depois eles afirmam que têm ouvido Estevão proferir acusações contra o santo lugar, contra o templo. E aí, como nós podemos entender isso daqui, meus irmãos? Quando eles dizem que Estevão estava proferindo acusações contra o templo, muito provavelmente eles estivessem fazendo referência aqui, inclusive, às palavras do Senhor Jesus durante seu ministério terreno, falando a respeito da destruição do templo. E o Senhor Jesus fala disso em duas ocasiões. Na primeira oportunidade, o Senhor Jesus fala da destruição do templo, chamando a atenção para a sua morte, se referindo a si mesmo, como aquele que morreria, daria a sua própria vida em cumprimento da vontade do Pai, e em favor e em benefício de sua igreja. Mas um outro momento em que o Senhor Jesus fala contra a destruição do templo, ele fala profetizando essa destruição no ano 70, o que de fato vai acontecer quando Roma invade Jerusalém, destrói não só a cidade, mas também o templo. Mas aqui há uma má interpretação, obviamente, das palavras do Senhor Jesus, porque ao ouvirem o Senhor Jesus, o que eles estavam dizendo
é que o Senhor estava suscitando uma rebelião, seja contra Roma, ou seja contra o templo, os sacerdotes. Mas em momento nenhum o Senhor Jesus havia feito isso. Inclusive, já havia dito, o seu reino não é desse mundo. Mas há um outro momento em que eles acusam aqui Estevão de falar contra Moisés. E aqui a expressão, quando eles dizem que Estevão está falando contra Moisés, é uma referência à lei, é uma referência ao Pentateuco. E provavelmente alguns comentaristas vão dizer que, e aí o Paulo Anglada mesmo comentando o texto, ele vai dizer assim que a difamação aqui, nem sempre ela é uma mentira que se cria do nada, às vezes ela é basicamente uma distorção da verdade. E aí ele chama atenção para o fato de que provavelmente estivessem ouvindo Estevão dizer, dentro da compreensão que ele poderia ter da história da salvação nesse momento da vida da igreja, de que a lei cerimonial e a lei civil, elas chegariam ao fim em Cristo. Elas chegariam ao fim em Cristo. Se a lei cerimonial e a lei civil chegariam ao fim em Cristo, logo o serviço dos sacerdotes no templo, ele se tornava obsoleto, ele se tornava desnecessário. Porque aquilo para o que a lei cerimonial no Antigo Testamento apontava era justamente para o ofício do Messias e a obra vicária que o Messias haveria de realizar. E essa obra foi realizada por Cristo Jesus na cruz. Estevão se pregava ali, e pregava, como nós podemos ver aqui, ele claramente pregava a suficiência da obra de Cristo. Cristo morreu na cruz, seu sangue foi derramado. Já não precisamos mais de sacrifícios de animais. O sacrifício de Cristo cumpriu aquilo para o qual a lei cerimonial apontava no Antigo Testamento. Mas Estevão não falava contra a lei moral, e nem mesmo o Senhor Jesus havia falado contra a lei moral. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, no texto que nós lemos aqui na leitura da lei, durante a nossa liturgia, havia dito que ele não veio para revogar a lei. Mateus 5, 17 a 18, diz assim, quanto à lei, o Senhor Jesus, quanto à lei o Senhor Jesus havia dito. E agora é o texto. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passarão da lei, até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Mas aqueles homens com motivações escusas, com a cegueira espiritual e surdos espiritualmente para a verdade, eles distorceram a palavra de Estevão, fizeram acusações injustas e falsas contra ele. Mas como Estevão lidou com isso, meus irmãos? E confesso para os irmãos que é maravilhoso nós olharmos para aquilo que acontece aqui nessa passagem agora. Como que você, como que eu, como que nós lidamos com as adversidades? Como que nós lidamos com os problemas? Como nós lidamos com as acusações falsas, principalmente aquelas proferidas pelos ímpios contra nós por causa do Evangelho de Cristo? Como nós lidamos com as adversidades? Como nós lidamos? E aí o texto vai nos mostrar aqui, meus irmãos, qual foi a reação de Estevão diante de toda aquela situação. O texto nos mostra, meus irmãos, que esses homens aqui estão olhando fixamente para Estevão. E talvez muitos de nós, numa situação como essa, ficaríamos intimidados. Como que seria a sua reação? Talvez você começasse a tremer e gaguejasse diante das acusações feitas. Me lembro que Martim Lutero, quando questionado a respeito dos seus escritos, instado a negar tudo aquilo que havia dito e escrito, disse, eu não posso negar nada do que eu escrevi ou falei, a não ser que eu seja convencido pelas Escrituras. Mas, curiosamente, os biógrafos de Lutero dizem que ele fez essa declaração com a voz baixa. Com a voz baixa. Não como um homem cheio de autoridade, colocando o dedo na cara dos seus inquiridores, mas talvez, de alguma forma,
intimidado. Talvez de alguma forma intimidado. Mas, óbvio, eu não quero dizer que com isso nós estamos diminuindo aquilo que Lutero fez. Afinal de contas, ele foi um instrumento das mãos de Deus para o avanço da reforma, para o avanço daquilo que muitos outros antes dele começaram a fazer, homens como John Knox, John Hus, mas que não obtiveram o mesmo êxito. O êxito do trabalho de Lutero é obviamente fruto da graça de Deus. Lutero mesmo reconhece isso quando afirma: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Mas como nós reagiríamos, meus irmãos? Como nós reagimos quando as pessoas nos encaram, quando elas fixam o olhar em nós? Há um comentarista que li, ele faz uma observação interessante, ele diz assim: as pessoas, elas fixam o olhar em pinturas, nos museus de arte, ou em animais no zoológico. Mas se olharmos muito tempo para um ser humano, estaremos suscetíveis a uma reação hostil. Porque, segundo um filósofo, fixar o olhar nos outros os reduz ao status de objetos. Estevão tornou-se objeto de olhares hostis quando seus acusadores e o tribunal olharam para ele ao ser acusado. Somos informados aqui no texto de que eles olhavam fixamente para ele. Mas o que vai acontecer aqui, meus irmãos, a forma com que Estevão reage, é algo realmente maravilhoso, é algo realmente extraordinário. Porque aqueles homens, ao olharem para Estevão, eles não contemplaram o rosto de um homem amedrontado. Não contemplaram o rosto de um homem com raiva, porque estava sendo vítima de acusações inverídicas, injustas e mentirosas. Na verdade, meus irmãos, o que o texto vai dizer é que eles viram o rosto de Estevão como se fosse rosto de anjo. E é maravilhoso, irmãos, porque há dois momentos nas Escrituras em que algo parecido acontece. O primeiro deles, lá no texto de Êxodo, capítulo de número 33, no verso 20 ao 23, quando Moisés está perante a presença do Senhor. O texto diz assim: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Depois de ter, então, contemplado ali a glória de Deus, ainda que de forma breve e passageira, o que o texto vai nos mostrar, meus irmãos, é que as pessoas não podiam olhar para a face de Moisés, porque ele resplandecia com tal intensidade a glória de Deus e a beleza de Deus, ao ponto de que aqueles que olhassem para ele ficassem como que cegos. Mas o que esse texto chama a nossa atenção é que essa luz que irradiava do rosto de Moisés não era uma luz que vinha de dentro, era uma luz que vinha de fora, como resultado da sua comunhão com Deus e de ter estado ele na presença de Deus. Mas há um outro momento, meus irmãos, em que o texto chama a nossa atenção para algo semelhante, que é o evento da transfiguração do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, o texto vai narrar ali a transfiguração do Senhor, o texto nos mostra que o rosto do Senhor Jesus também brilhava, o rosto do Senhor Jesus também, ele resplandecia. E há algo maravilhoso, meus irmãos, que nós podemos perceber de diferente daquilo que acontece com Moisés e daquilo que acontece com Jesus. Porque aquilo que acontece com Moisés, como eu disse, era resultado de uma experiência externa. A luz não vinha dele mesmo, mas era um reflexo da beleza e da santidade de Deus diante do qual ele havia estado. Ao passo que na transfiguração, a luz que irradia do rosto do Senhor Jesus não é fruto de algo externo, mas é a luz de algo interno
os comentaristas vão dizer que é como se por algum momento a divindade de Cristo, ela transbordasse a sua natureza humana. O que acontece com Estevão aqui é diferente do que aconteceu com Jesus e é mais parecido com o que aconteceu com Moisés. O brilho do seu rosto, o brilho do rosto de Estevão é um reflexo externo da beleza de Cristo diante do qual ele habitava. O Dennis Johnson, comentarista, diz assim: seja qual for a qualidade visível que fez a face de Estevão lembrar a face de um anjo, a significância da sua transformação foi revelar a sua intimidade com Deus. Estevão não refletiu naquele momento a feiura e o horror estampado nas faces dos seus acusadores, mas a graça e a beleza de Deus sendo derramada. Meus irmãos, algumas aplicações que eu gostaria de fazer aqui. E a primeira delas, considerando aqui a acusação que esses homens fazem contra Estevão, dizendo que eles estavam falando contra Moisés e contra a lei. Como já dissemos, essa era uma acusação mentirosa e distorcida. Estevão não falava contra a lei, mas provavelmente compreendendo a dimensão da progressão da história da salvação, Estevão havia compreendido ou chegava à compreensão de que a lei cerimonial havia alcançado ao seu clímax no ministério do Senhor Jesus. E aí, nesse sentido, meus irmãos, aquilo que isso nos ensina é que nós podemos confiar na eficácia do sacrifício de Jesus realizado em nosso favor. Hoje já não precisamos mais de rituais sangrentos ou cruentos, como eram os rituais da antiga aliança. Esse é um dos motivos pelos quais, meus irmãos, há uma substituição da Páscoa pela ceia. Hoje nós já não derramamos mais o sangue de um animal toda vez que nós vamos celebrar o sacramento da ceia do Senhor, porque cremos que o sacrifício, o sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz do Calvário, ele foi plenamente suficiente para fazer aquilo que os sacrifícios da antiga aliança não puderam fazer, que era expiar pecados. O autor aos Hebreus vai dizer que os sacrifícios da antiga aliança apenas faziam recordação de pecados anualmente, chamavam a atenção do homem para o fato de que você é um pecador e apontavam para a necessidade de um Salvador fora dele. Mas hoje, meus irmãos, quando nós comemos do pão e bebemos do cálice na celebração da ceia do Senhor, nós somos lembrados de que o Senhor Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário e que esse sacrifício não fez apenas recordação dos pecados, mas expiação dos pecados, uma expiação vicária, substitutiva, eficaz, perfeita. Nós estamos seguros no sacrifício de Cristo, desse Senhor, do Verbo que se fez carne, que assumiu forma humana, se sujeitou às humilhações e às limitações às quais a natureza humana está sujeita e cativa por causa do pecado, para que por meio da sua obediência perfeita e plena, nós fôssemos perdoados e fôssemos reconciliados com o nosso Senhor. Não há necessidade de mais sacrifícios, meus irmãos. O sacrifício de Cristo foi suficiente e perfeito para fazer aquilo que nenhum homem pode fazer, ou que nenhum sacrifício pode fazer, que é expiar pecados e reconciliar o homem com o seu Senhor. Mas há uma outra aplicação que eu gostaria de fazer à luz do texto. Porque aqui nós vemos, meus irmãos, um homem lidando com as acusações, nós vemos um homem lidando com a difamação. E aí nós temos visto os primeiros capítulos do texto de Atos, eles mostram como a igreja avançou, como a igreja gozava e desfrutava das bênçãos do Senhor. Era um período de presença, marcado pela presença abundante do Espírito. Os discípulos pregavam, 3.000 convertiam. Pregava de novo, 5.000 convertiam. Pregava de novo e agora nem conta mais de tanta gente que ia chegando. Mas não era só bênção. Não era só bênção.
era dificuldade também. Dificuldades externas à perseguição, dificuldades internas, no caso de Ananias e Safira, a perseguição por parte do Sinédrio, a mentira de homens hipócritas como Ananias e Safira, mas agora aqui também a difamação, homens que levantam acusações mentirosas contra os discípulos. Difamação é coisa séria, meus irmãos. Inclusive é crime tipificado no Código Penal. Mas não apenas isso, né? Não é apenas crime com tipificação no Código Penal. Difamação é pecado. Difamação é pecado. Nós podemos ver isso, meus irmãos, quando estudamos o Decálogo e o Nono Mandamento. O Catecismo Maior de Westminster fazendo a exposição do Nono Mandamento, falando a respeito dos pecados proibidos no Nono Mandamento e dos deveres exigidos. Ele diz assim, a pergunta de número 144 do Catecismo Maior, falando a respeito dos deveres exigidos no Nono Mandamento. O texto diz assim: os deveres no Novo Testamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Evidenciar e manter a verdade de coração, sincera, livre, clara e plenamente, falar a verdade, somente a verdade, em questões de julgamento e justiça, e com todas as mais coisas, quaisquer que sejam, considerar caridosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, e mostrar franco reconhecimento de seus dons e graças, defender sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, empenhar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Mas aí o Catecismo Maior fala dos pecados proibidos. Eu não vou ler tudo, uma boa parte, a maior parte do que está no Catecismo Maior, mas diz assim, quais os pecados proibidos no Nono Mandamento? Então, o texto do Catecismo Maior diz assim, os pecados proibidos no Nono Mandamento são tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, o testemunho falso, subornar testemunhas falsas, que é claramente o que está acontecendo aqui no texto de Atos, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má, resistir e calcar à força a verdade, dar sentença injusta, chamar o mal bom e o bom mal, recompensar os maus segundo as obras dos justos e os justos segundo as obras dos maus. Falar a verdade, esse aqui é interessantíssimo, falar a verdade inoportunamente ou com malícia para o fim errôneo, pervertê-la em sentido falso ou proferi-la duvidosamente e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Falar inverdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos de outrem. Elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros, em pensamento ou palavras. Negar os dons e as graças de Deus, agravar as faltas menores, encobrir, desculpar e atenuar os pecados quando chamados a uma confissão franca, descobrir desnecessariamente as fraquezas de outrem e levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus e tapar os ouvidos a uma defesa justa, suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém, esforçar-se ou desejar o prejuízo de alguém, regozijar-se na desgraça ou na infâmia de alguém, a inveja, a tristeza pelo crédito merecido de outros, prejudicar o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não
praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedir em outras pessoas tais coisas até onde pudermos. São muitas coisas aqui, meus irmãos. Quando nós falamos a respeito dos mandamentos, existem implicações e uma abrangência muito grande que chamam a nossa atenção, e o que deixa claro para nós, todos nós quebramos a lei. Todos nós, em alguma medida, de alguma forma, quebramos o mandamento. Se algo que nós dissemos aqui é, se você contemplar a lei, é algo que você vai precisar concluir sinceramente, fazendo um autoexame justo e honesto, é que você quebra a lei no seu coração. É que você quebra a lei no seu coração. Todos nós temos de lidar com os pecados, irmãos. No caso aqui, Estevão está lidando com os pecados dos outros. E de alguma forma, isso chama a nossa atenção para o fato de que nós precisamos estar preparados para lidar com as ofensas, com as acusações injustas, com a mentira, com a difamação. Nós não somos diferentes do nosso Senhor. E assim como Ele, nós também seremos perseguidos e iremos sofrer pela causa de Cristo Jesus. Todos nós. Mas há algo que nós precisamos lembrar aqui, meus irmãos, é que muitas vezes nós não somos aqueles que sofrem essas acusações injustas ou aqueles que são vítimas de difamação, mas muitas vezes nós somos aqueles que se levantam para difamar o nosso irmão. O que é pior do que quando ímpios se levantam para difamar a igreja, é quando crentes se levantam para difamar o seu próximo. Então, como nós lidamos, meus irmãos, com a difamação? Como nós lidamos com a perseguição e com a mentira? E a primeira coisa que eu quero dizer é: não seja um difamador. Não seja um difamador. Uma coisa, meus irmãos, é enfrentarmos a difamação quando ela vem de fora. Mas pior é quando essa difamação vem de dentro. É quando essa difamação vem de dentro. Então, como nós lidamos com a difamação? A primeira coisa é: não seja um difamador. Não seja um difamador. A segunda consideração, meus irmãos, é que nós devemos nos preparar para as perseguições e para as dificuldades. Aqui há um problema específico, a difamação e a mentira por causa da pregação do Evangelho. Mas se há algo para o qual a gente precisa estar preparado, é para sofrer pela causa de Cristo. É para sofrer por causa do Evangelho. Todos nós vamos sofrer, ou diretamente por causa da mensagem do Evangelho, ou por causa do pecado original. Todos nós vamos sofrer e precisamos estar preparados para isso. Todos nós. Nós não deveríamos, meus irmãos, e isso acontece, sermos pegos de surpresa quando as dificuldades, elas caem sobre a nossa cabeça. Inesperadamente. Elas caem sobre a nossa cabeça. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para se preparar é estarmos cientes de que uma hora ou outra nós vamos enfrentar problemas e vamos enfrentar as adversidades, meus irmãos. Como nós enfrentamos elas agora, como crentes? Uma coisa é não ser um difamador, a segunda é estarmos preparados para ela, e a terceira é em amor. A terceira é em amor. Meus irmãos, lembre-se das palavras do Senhor Jesus, que na cruz intercedeu pelos seus algozes. Senhor, não nos impute esse pecado. Eles não sabem o que fazem. No final do capítulo 7, Estevão vai fazer exatamente a mesma coisa. Amar o amigo é fácil, não é? E nós devemos amar aqueles que estão à nossa volta. Há uma virtude, meus irmãos, gloriosa e maravilhosa, que é o amor. O amor não é apenas uma virtude, é um atributo comunicável de Deus com o qual nós fomos criados. Nós somos capacitados e dotados por Deus com o dom de amar. E nós amamos, todos nós amamos. Amamos o cônjuge, amamos os filhos, amamos os amigos, amamos a igreja. Mas, meus irmãos, o texto bíblico diz que nós devemos amar inclusive os inimigos. Nós devemos amar inclusive os inimigos. Mas há outra coisa, meus irmãos, há uma outra forma de lidarmos com as adversidades e com os problemas, sejam eles decorrentes do pecado original, ou sejam eles decorrentes da perseguição por causa da pregação do Evangelho.
E seja por causa do pecado original, ou seja por causa da pregação do Evangelho, o meio por meio do qual nós podemos enfrentar as adversidades é um só. O remédio é um só, meus irmãos. É a comunhão com Cristo. É a comunhão com Cristo. Esse é o meio, meus irmãos, por meio do qual nós podemos enfrentar as adversidades, por meio da comunhão com Cristo. Estevão era um homem que havia cultivado comunhão com o Senhor. Estevão era um homem que havia cultivado comunhão com Cristo. E no pior momento de sua vida, a comunhão de Estevão com Cristo, ela ficou evidente no seu próprio rosto. A beleza dessa comunhão de Estevão com o seu Senhor veio à tona ao ponto de que os homens olhassem para ele e percebessem, era rosto como de anjo. Era rosto como de anjo. De alguma forma, meus irmãos, essa passagem ela nos mostra que quando nós enfrentamos dificuldades, aquilo que está dentro de nós vem à tona. Aquilo que está dentro de nós vem à tona. Aquilo que estava em Estevão e que veio à tona no momento de dificuldade foi a beleza do seu relacionamento com Cristo. A beleza do seu relacionamento com o seu Senhor. E a pergunta que nós devemos nos fazer, meus irmãos, é: o que vem à tona quando nós passamos por dificuldade? Nós temos mantido comunhão com Cristo ao ponto de que a beleza de Cristo se torne evidente nas nossas vidas, não apenas em momentos de bonança, mas também em momentos de adversidade. Nós devemos cultivar a comunhão com o Senhor, que realizou um sacrifício perfeito em nosso lugar. Eu quero terminar lembrando aqui do John Welsh, que eu citei no começo, que era o genro do John Knox. John Welsh, no início do seu ministério, ele tinha ido para uma pequena cidade no interior da Escócia e aparentemente seu ministério ali não havia sido muito frutífero, porque poucas pessoas haviam vindo a Cristo. E mais tarde, depois da sua morte, um biógrafo de John Welsh foi até aquela cidade, se encontrou com um homem já idoso e perguntou para ele: você conheceu John Welsh? E ele falou assim: sim, conheci John Welsh, me lembro dele. E a pergunta que o biógrafo fez para esse homem foi: e como ele era? E aí o homem respondeu assim: ele era alguém muito parecido com o Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus nos dê essa graça de cultivarmos um relacionamento com Cristo de tal forma que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, mesmo em momentos de grande adversidade. É graça do Senhor, meus irmãos, que essa beleza de Cristo, me lembrei daquele cântico, não sei quantos irmãos conhecem, né? Até que a beleza de Cristo se veja em mim. Que a beleza de Cristo, meus irmãos, do nosso relacionamento com Ele, possa irradiar nos nossos rostos, mesmo nos momentos de maior provação. Que Deus nos abençoe.